Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos. Estamos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Eu fico muito feliz quando tenho esta oportunidade de estudar a Bíblia e compartilhar com vocês. É um momento em que virtualmente estamos juntos estudando a Bíblia. E eu gostaria que você, esta semana, prestasse bastante atenção no estudo que estamos fazendo, faça algumas anotações, se houver alguma dúvida, manda-nos alguma pergunta e nós estaremos procurando dentro da Bíblia trazer a resposta àquilo que você, porventura, não estiver entendendo. Escreva para ministério.horatranquila@gmail.com. Eu quero agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila. Aqueles que ainda não são inscritos, peço que se inscrevam. Deem ali cada dia o seu curtir, compartilhe com outras pessoas. Vamos juntos divulgando a palavra de Deus. Quanto mais clicarmos ali no dedinho de joinha, mais o canal vai crescendo e mais ele vai alcançando lugares que nós sequer poderíamos imaginar que a palavra de Deus poderia chegar, e ela chega pelo poder que Deus tem através do seu Santo Espírito. Sempre que você compartilhar estes estudos, ore pedindo a Deus que a mensagem vá ao encontro daqueles corações sedentos por conhecerem a palavra de Deus e sedentos por entenderem a verdade e também colocarem em prática em suas vidas. Nós iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos uma vez mais diante da Tua presença, agradecidos por este dia de vida e também pelo momento que vamos ter estudando a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos dê entendimento, nos ajude, ó Deus, a esclarecer as dúvidas que porventura tenhamos em Tua palavra. O Teu Espírito Santo, Ele pode e Ele quer nos ajudar, e é por isso que nós clamamos. Abençoe a cada amigo e irmão onde quer que se encontre, especialmente aqueles que nos pedem orações. Tu sabes as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus problemas. Faça, pois, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos felizes em poder estar junto com vocês, como eu disse agora há pouco, e também eu fico feliz por vocês que estão nos escrevendo, dizendo de onde vocês nos ouvem, e nós vamos a cada dia mandar alguns alôs para vocês. Eu quero mandar aqui um alô para o Jonas Antônio. Ele é de Cupira, em Pernambuco, está sempre nos ouvindo, e ele pede oração pelo filho Davi dos Santos Nascimento. Está enfermo e vamos estar orando pelo Davi dos Santos Nascimento. Iraci Mess é de Água Fria, em Goiás. Nós agradecemos também a Estela Castro, lá de Vitória, Espírito Santo, é a minha sogra. João Santos é o meu sogro, lá de Vitória, Espírito Santo. A Elizabeth também, de Vitória, está nos ouvindo. A Cleia Silva é de Caiucá, em Caruaru, no Pernambuco. Um abraço a todos vocês e muito obrigado por nos acompanharem a cada dia. Continue escrevendo e nós estaremos mandando alô para vocês. Nós ontem falamos então sobre o primeiro selo, a abertura que Jesus fez, porque Jesus ele é digno de tomar o livro e abrir os selos. Por quê? Porque Jesus é o único que viveu neste mundo, que não teve pecado, e ele venceu a morte, o pecado, venceu o diabo. Ele, portanto, ele tinha e tem autoridade para poder abrir os selos. Nós vimos então que o primeiro selo vinha um cavaleiro montado num cavalo branco, e este cavaleiro tinha um arco, e então foi dado a ele uma coroa, que é o símbolo de realeza, mas também é o símbolo de vitória. Nós ontem vimos que este selo se refere à igreja do primeiro século, entre o ano 31 da nossa era até o ano 100, quando o evangelho ele se expandiu por muitos lugares, muitos judeus, gentios se converteram, e depois veio então o segundo selo, que foi o segundo período da igreja. Nós lemos em Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4, o segundo selo, quando foi aberto, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Apocalipse 6, versos 3 e 4. Este selo, amigos e irmãos, ao ser aberto, revelou que no período
do ano 100 da nossa era até o ano 313 da nossa era, nós vemos que houve muitas guerras e também derramamento de sangue. Nós encontramos palavras aqui, expressões como vermelho, espada, tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. A abertura do segundo selo está dizendo isso. Aqui está revelando um tempo de muitas guerras. Aqui está se cumprindo tudo o que Jesus já havia anunciado em Mateus capítulo 24, versos 6 a 8, onde nós lemos: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Jesus, então, já havia profetizado este período que a igreja iria enfrentar. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, e nesse tempo, nesse período do ano 100 da nossa era até o ano 313, os crentes em Cristo, eles sofreram muito martírio, e milhares de cristãos morreram como mártires do Evangelho. E o Império Romano, nesse tempo, foi o grande perseguidor da igreja. Os imperadores buscavam adoração para si. As pessoas poderiam ser cristãs, mas deveriam prestar culto ao imperador. E então muitos cristãos morreram, e houve então a espada, foi tirada a paz da terra, e os homens foi dado que se matassem uns aos outros. Mas então veio o terceiro selo. O terceiro selo está em Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6, que diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Este selo, a abertura deste selo, simboliza uma grande escassez de alimento básico na terra, de tal maneira que uma medida de trigo, aqui como nós lemos, é vendida por 1 denário, e 1 denário era o valor do salário de um dia de um trabalhador braçal. E com este denário que o trabalhador ganhava naquela ocasião, dava para comprar alimento para uma família, para um dia, tá? Só que nesta ocasião, 1 denário só dava para comprar apenas alimento para uma pessoa, e ainda assim não encontravam alimento para comprar. Então certos elementos aqui estariam desviando a igreja de seu rumo certo. Foi o que aconteceu a partir do ano 313, quando nós chegamos ali no ano 321, quando Constantino, que era pagão, se converteu ao cristianismo. Ele então trouxe heresias para dentro da igreja cristã, começou a obrigar as pessoas a adorarem imagens, trouxe as imagens pagãs para dentro da igreja e colocou o nome de santos, Pedro, Paulo, João, mas que antes os pagãos adoravam como deuses deles. E Constantino, então, assinou o decreto dominical, obrigando as pessoas a não mais cultuarem a Deus no sábado, mas no domingo, que era o primeiro dia da semana, que era o dia reservado ao Deus pagão. É isso que Constantino trouxe para dentro da igreja. Então, a igreja sofreu muito nesse período, por isso que o cavalo é preto. E certos elementos, então, estariam desviando a igreja do seu rumo certo e estariam introduzindo os cristãos no conhecimento, na prática de doutrinas de origem pagã, negando-lhes então o pão integral da palavra de Deus, o único alimento que os faria espiritualmente fortes. É por isso que o cavalo preto anuncia morte, luto, pranto e dor, um tempo de sofrimento, de perseguição, de ausência do pão espiritual. E o fato da pessoa não se alimentar bem gera desnutrição e depois gera morte, não é verdade? E isso estava acontecendo então com a igreja cristã, que começou a se declinar espiritualmente, cada vez se afastando mais da verdade original da igreja primitiva que Jesus estabeleceu e que os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos, todos praticaram a sã doutrina
Mas agora, nesse terceiro selo, a igreja já estava se corrompendo com as práticas pagãs. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuarmos estudando a sua palavra, buscando o entendimento do que nós estamos lendo na palavra de Deus. Tenham todos um bom dia, mas lembre-se, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3.